Olá, eu sou Catita Jardim, sou psicóloga, professora de yoga e meditação e hoje a gente vai falar sobre o vazio interior. É muito interessante a quantidade de pessoas que chegam no estúdio, que me procuram nas redes sociais ou até mesmo pessoas que começam a fazer psicoterapia comigo e que têm essa queixa em comum. Pessoas que têm absolutamente tudo, que têm a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, que casou com a pessoa que ela acredita ser o amor da vida dela, os filhos maravilhosos, uma família incrível, dinheiro no banco, mas ainda assim se sentem completamente vazias. Então, a ideia aqui é que a gente pense um pouco sobre o que é esse vazio e como trabalhar com isso. Porque assim, uma das queixas mais recorrentes que eu observo, até pessoas que entram em depressão, pessoas que estão passando por períodos de tristeza profunda, é exatamente a queixa desse vazio. E a ideia de que por mais que você se esforce, ou por mais que você tente e até consiga conquistar aquilo que você quer, aquele vazio ainda permanece. A quantidade de pessoas que eu conheço que achavam que a grande felicidade estava depois de um diploma que ela conseguisse, ou depois de um emprego que ela tanto desejou, e que se frustraram quando isso aconteceu, é enorme. Então, assim, eu mesma, durante um tempo, quando eu comecei a estudar, e eu achava mesmo, antes de começar a praticar yoga, de começar a meditar, eu achava que quanto mais eu estudasse, mais eu estava legitimando quem eu era, digamos assim. Então, se eu me legitimasse, se eu fosse melhor, se eu parecesse melhor, se eu me tornasse melhor através do estudo, eu seria cada vez mais feliz. E muitas vezes a gente tem crenças que embasam as coisas que a gente faz, só que a gente não tem noção de onde que essas crenças vêm. E de uma maneira geral, a nossa sociedade, ela tem um costume, digamos assim, uma forma de funcionamento que acredita que para você ser feliz, você precisa conquistar as coisas fora de você. Que nenhuma resposta está dentro de você, todas as respostas estão fora. E isso é uma questão delicada, digamos assim, porque o que a gente tem visto na prática é que quanto mais conquistas externas, e quando a gente se baseia toda a nossa vida em conquistas externas, mais esse vazio acontece. Com pessoas de todas as classes sociais, com pessoas de todas as histórias de vida. E como isso é cultural, a gente não aprende em momento nenhum a olhar para dentro, então isso acaba virando um problema sistêmico, um problema que todo mundo em algum momento já passou. Então como é que a gente faz essa mudança, É interessante que no budismo, o vazio é um conceito central, a ideia de vacuidade, a ideia de que você cria um espaço vazio dentro de você e esse espaço vazio é onde a luz entra, É onde você simplesmente você não tem julgamento, você não tem sofrimento, você não tem confusão mental, você não tem aqueles pensamentos que não param em nenhum momento. Então, assim, você tem o vazio onde você já é tudo que você precisa ser. A ideia de que todos nós já somos aquilo que a gente precisa ser é uma ideia que baseia, que digamos assim, que legitima a ideia de vazio. Porque assim, se a gente tem que buscar aqui fora, nós estamos incompletos. Mas com o conceito de vazio, é onde a gente observa, e principalmente nas culturas ocidentais, na filosofia do yoga também, o vazio, ele legitima, ao invés de você buscar legitimação, como eu falei para vocês, estudando e buscando coisas aqui fora, você se legitima só sendo quem você é. E o vazio traz isso para você, Só que na nossa sociedade, o vazio é visto como uma coisa muito ameaçadora, uma coisa ruim, complicada. Eu sinto um vazio imenso que nada consegue preencher. E algumas pessoas preenchem esse vazio com comportamentos os mais diversos. Algumas pessoas indo para balada, algumas pessoas fazendo sexo desenfreadamente, algumas pessoas usando algum tipo de substância, de café a cocaína, Tudo é droga. E não exatamente buscando preencher esse vazio.
sem querer lidar com ele, né? As pessoas, elas não lidam com o vazio. Quando elas se veem diante do precipício, elas não querem se jogar, né? Você quer dar um passo para trás para poder correr e ir para outro lugar. Então, assim, quando esse vazio ele se expressa na sua vida, ele quer te comunicar alguma coisa muito importante. E muitas das vezes a gente foge desse sentimento, né? Então, assim, o vazio, ele preponderantemente ele surge exatamente porque a gente acredita que a gente não tem as respostas. E por não ter as respostas, a gente precisa buscar as respostas aqui fora. Outra coisa é acreditar que a nossa vida só tem sentido se a gente tem garantias. Então é por isso que a gente cisma o tempo inteiro em ficar fazendo planos, em achar que por fazer planos a gente vai poder controlar o futuro. E na verdade isso é uma grande ilusão, né? Então, buscando as garantias, buscando as certezas, a gente acaba se deparando com o vazio e sem saber o que fazer. A gente não sabe o que fazer, a gente perde a noção do que está acontecendo. E aí a gente acaba confundindo o vazio com o sofrimento. Porque como eu espero ter garantias, eu espero alguma coisa para me segurar, alguma coisa que me dê sustentação. Como isso não existe, como isso de fato não acontece, a gente se vê solto. E por estar solto, a gente acredita que está sofrendo, né? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, eu não sei o que pode acontecer. Tanto que as crises de ansiedade muitas vezes têm a ver com essa ideia de não poder controlar o futuro. Porque na ansiedade você está lá no futuro, né? Você está pensando em coisas que nunca aconteceram. Você está pensando em coisas que provavelmente nunca acontecerão, mas que você já está sofrendo hoje com aquilo. Então, a forma que a sua mente funciona é uma forma que te traz o sofrimento o tempo inteiro, né? Então, a ideia de que a gente tem garantias e que a gente pode, de certa forma, controlar o futuro faz com que a gente sinta muito desconforto diante do vazio. Lá no budismo, né, na ideia de vacuidade lá do budismo, eu gosto de citar o Sutra do Coração, que é um sutra lindo, né? Mas é um sutra assim que inicialmente confunde as pessoas, porque ele fala tudo no negativo, né? Então, nem o corpo, nem a morte, nem o espírito, e ele vai fazendo uma sequência de vários nãos, e ele fala, forma é vazio, vazio é forma. E é interessante isso, porque quando a gente para pensar, né, forma é vazio, vazio é forma, como assim? Como que a forma pode ser? Como que o vazio pode ser forma? E aí, a primeira vez que eu ouvi esse Sutra do Coração foi um grande amigo meu, querido Caco Xavier, lá do Rio de Janeiro, budista maravilhoso, que me apresentou esse sutra, e que ele tem tatuado, inclusive, nos braços. E ele me explicou o que isso queria dizer, e para mim fez muito sentido. E durante essa semana, eu passei as aulas de yoga, né, na introdução das aulas, falando um pouco sobre isso com os meus alunos. E assim, ele me falou o seguinte, essa questão da vacuidade é importante porque você só pode estar viva hoje porque você é vazia. Se você não fosse vazia, o seu pulmão não conseguiria se encher de ar, né? Você encher os pulmões de ar e colocar todo o ar para fora e manter a sua vida. Se você não fosse vazia, você não poderia se alimentar. O seu estômago não poderia receber alimento para poder nutrir seu corpo. Se você não fosse vazia, as suas veias e as suas artérias não teriam espaço para que o seu sangue passasse, né? E pudesse nutrir cada uma das suas células. Se você não fosse vazia, você não poderia também gerar uma outra vida, né? O útero é um órgão vazio e a gente gera vida através dele. Então, quando ele me trouxe essas considerações, para mim aquilo fez um sentido tão grande. E assim, a ideia de que a gente vive baseado em garantias e vive baseado em certezas é que faz com que a gente se sinta muito desconfortável diante do vazio. E quando a gente fala de meditação, a meditação nada mais é do que você contemplar o vazio interior, né? Mas ver isso não como um campo de desespero e de ansiedade, mas como um campo fértil onde a vida nasce a partir dali. Então, quando você de fato consegue, por exemplo, ser uma pessoa criativa, quando você consegue exercer a criatividade, é porque você criou um espaço vazio em você. Porque você não está criando, né? Você não está construindo alguma coisa que alguém já fez.
você está criando uma coisa nova. E você só consegue criar uma coisa nova, claro, né? Você tem referências, mas quando você rompe com essas referências e a partir do seu vazio interior, você consegue criar uma coisa nova. Então, assim, a nossa forma de vivenciar o vazio é uma forma que foi deturpada durante todo o tempo por conta de como a gente aprendeu a ver o mundo. Né? Então, assim, a gente perde a potencialidade do que é viver o nosso vazio interior a partir do momento que a gente encara isso como uma grande ameaça. Então, quando a gente começa a entender, né, que a nossa vida ela vem muito através do vazio, a gente começa a poder, por exemplo, encarar esses momentos onde a gente está se sentindo vazia, não como um momento ruim. Ele é um momento desafiador porque ele vai, em primeiro lugar, te tirar da zona de conforto e vai mobilizar em você forças e necessidades de estratégias que antes você não tinha, né? Antes que você não fazia ou não lançava a mão. Então, a ideia de que a gente tem respostas aqui fora para algumas coisas, só que quando as perguntas, elas são perguntas existenciais, elas são perguntas sobre você, quem você é, né? O que te baseia, né? Qual que é o seu propósito? Essas respostas não podem ser achadas aqui fora. Essas respostas podem ser achadas no seu vazio interior, dentro de você. E como que você faz o movimento de entrar em contato com esse vazio? Uma das formas é a meditação. Né? Então, quando você faz uma meditação e você faz, por exemplo, uma prática de yoga, conectado com essa intenção, né? Intenção de me conectar com o vazio, né? Teve outro vídeo que saiu na semana passada, ou em outra semana, que eu não me lembro qual, sobre os mudras, que a gente fala do mudra como uma forma também de basear esse vazio, de segurar, ancorar esse vazio, Dhyana Mudra, né? Então, quando você vai trabalhando e vai encarando essa possibilidade de trabalhar esse vazio de uma outra forma, então você vai ampliando a sua capacidade de ver essas possibilidades. Né? Então, assim, a meditação ela vai limpar sua mente, né? Limpar sua mente através da ação do seu corpo, para que você possa entrar em contato com esse vazio interior. E aí, quando você para de se sentir ameaçado pelo vazio, porque uma coisa importante para todo mundo saber é que, apesar de você pensar o tempo todo, né, de você estar o tempo inteiro julgando, emitindo juízo de valor sobre as coisas, criando histórias a respeito de você mesmo, se justificando baseadas em coisas que você acredita serem verdades e etc, etc, você não é os seus pensamentos. Você só está identificado com eles. Né? Exatamente a mesma coisa se dá com os seus sentimentos. Sei que você sente coisas muito profundas, você sente coisas muito contundentes, porém, apesar da sua identificação com os seus sentimentos, você não é os seus sentimentos. Né? Você não é aquilo que você pensa, você não é aquilo que você sente, você não é as suas experiências, você não é este corpo, você não é este prana, você é a consciência pura. Você é quem consegue observar isso tudo. É por isso que durante a meditação e com a meditação a gente aprende a acordar o observador interno. Esse observador interno é a consciência pura. E é através da consciência pura que a gente observa como a nossa mente, né, vai lançando as armadilhas que fazem com que a gente caia. Você pode viver uma situação desafiadora de forma muito leve, ou você pode viver a mesma situação desafiadora com muito sofrimento. Tudo depende da forma que você encara a situação, a forma que você vê a situação. E a forma que você vê a situação vai fazer com que você experiencie a situação, baseado naquilo que você vê, naquilo que você acredita como sendo verdade, né? Aquilo que você sente sobre essa situação. Quando você muda a forma de ver e muda a forma de sentir sobre aquela situação, você transforma a situação.
E como que você faz isso? Como que você transforma a forma de ver e a forma de experienciar uma determinada situação? Trazendo consciência sobre o que te faz pensar e agir da forma que você age e pensa diante dessa situação. E para isso você precisa se observar. Autoconhecimento nunca é demais. Você entender por que você sente o que você sente, por que você pensa as coisas quando você pensa. E qual teor? Por que esse teor de pensamento? Por que o pensamento ele não é diferente? Por que o meu pensamento, quando eu estou mal, eu estou precisando de ajuda, me coloca ainda mais para baixo? Por que o meu pensamento, quando eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo precisando, ou triste ou carente, ou qualquer outro adjetivo, aquele pensamento, ao invés de me acolher, ele me derruba? Por que eu funciono assim? Eu só consigo entender por que eu funciono assim a partir do momento que eu observo quais os meus padrões de pensamento, quais os meus padrões de sentimento diante dessas situações. Como é que eu me expresso? Como é? Porque o pensamento gera a emoção, que gera o comportamento, né? Ou a emoção gera o pensamento, que vai gerar também o comportamento. Todos esses três estão interligados. Comportamento, emoção e pensamento. Está o tempo inteiro interligado e fazendo aí um ciclo eterno. Eles estão sempre sendo ativados. Eu preciso entender por que eu faço as coisas como eu faço. Não é você chegar e falar, olha só, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, você sempre assim, Gabriela. Não, peraí. Não é verdade. Na verdade, nós somos grandes pessoas que... O ser humano, ele é plástico por natureza. Ele se transforma o tempo inteiro. Se você acha que porque você nasceu de um jeito, ou porque você hoje vê a vida ou as coisas, sente de uma determinada maneira diante de uma situação, e você acha que vai ser sempre assim, sinto lhe informar. Isso daí é digamos assim, é um truque da sua mente para te deixar preso numa situação, porque nesse lugar você acredita que está seguro. Mas você vai mudar. Digamos que uma pessoa faça tudo igual, todos os dias da vida dela, em todos os momentos, tem assim um cronograma certinho do que ela vai fazer em cada hora, de cada dia dela, ela faça isso todos os dias. Ainda assim, todos os dias quando ela se olhar no espelho, de tempos em tempos, ela vai ver que um cabelo branco surgiu, que uma ruga apontou, que o corpo ele vai se transformando. A cada 7 anos, você troca todas as células do seu corpo. Então, mesmo que você queira acreditar que você vai pensar sempre igual, que você vai ser sempre igual, que você não vai mudar nada, o seu corpo te mostra que você muda o tempo inteiro. As plantas, sabe? Quando você vê as plantas, o ciclo, a lua, você olha para a lua, a cada 7 dias ela está diferente, ela está num posicionamento diferente no céu, ela está mostrando um lado dela, né? As estações do ano, os meses do ano, tá tudo passando, tá tudo correndo. Quando você olha o mar, são muitas ondas, mas são sempre ondas diferentes, né? São ondas únicas. À medida que o rio passa, o rio está passando aquela correnteza, aquela água que está indo para o mar, ele está sempre mudando. Os movimentos não são os mesmos. A água é sempre diferente. Então, assim, a ideia de que a nossa transformação se dá a partir primeiro da nossa consciência, porque é isso, se eu acho que eu sou uma pessoa muito rígida, que eu não vou mudar nunca, primeiro eu tenho que entender que eu posso mudar. Eu tenho que aceitar isso. Então tem uma coisa aí de aceitação. Aceitação eu acho que é um dos fatores mais importantes para a vida, para a gente parar de deixar de sofrer, né? Parar de sofrer, digamos assim, porque a resistência faz com que a gente sofra muito e sofra o tempo inteiro. Porque eu, diante de uma situação, se eu fico lutando contra ela, ao invés de aceitar, eu aceito para transformar, eu sofro, né? Se eu fico lutando contra uma situação, eu vou sofrer. E isso a gente vê no nosso corpo. Por exemplo, quando você faz uma asana de yoga e você ainda não tem força para poder fazer direito aquele asana, ou flexibilidade o bastante, e você vai tentar esticar mais do que consegue, você vai machucar seu corpo. Então você não aceita a realidade, você força a realidade. E aí você se machuca, você sofre. O que você tem que fazer? Primeiro você tem que aceitar o limite. O limite é aqui, ok, esse é meu limite. A partir do meu limite eu trabalho para que ele se expanda. Então se eu ainda não consigo fazer aquele asana, né, de flexibilidade, eu vou
criar estratégias, eu vou trabalhar, eu vou praticar para que, à medida que o tempo passe, a prática ela vá se desenvolvendo, eu possa ficar cada dia mais flexível. Isso é uma transformação. Então, primeiro eu aceito a realidade e aí depois eu faço as mudanças que eu preciso fazer, né? Eu faço as transformações que eu preciso fazer. Aceitação não tem nada a ver com conformismo, tá? Quando eu aceito uma coisa, eu transformo aquilo, eu posso transformar aquilo, né? E principalmente a transformação ela vem de mim, eu me transformo. Quando você se conforma, você não transforma nada. Você fica lá conformado, se achando vítima, derrotado, se colocando no papel de que, ai meu Deus, que mundo cruel. Não é isso. A transformação, você é responsável por aquilo que você sente, você é responsável pela sua vida e você pega de volta, a partir do momento que você aceita, você pega de volta a responsabilidade para se transformar e para transformar uma situação que naquele momento precisa ser transformada. Então assim, quando a gente faz esse caminho de entender que o vazio, ele existe, né? Hoje em dia, como uma ameaça, porque a gente está buscando as respostas sempre fora da gente, a gente pode entender, por exemplo, que se as respostas não estão fora, onde que elas estão? Elas estão dentro. Então, como que eu vou buscar as respostas dentro de mim? É interessante que tem um conto indiano que diz que os deuses estavam conversando, né? Eu acho que era Brahma, Shiva, Vishnu, não tenho certeza, mas acho que foi isso. E aí eles estavam conversando e dizendo, mas tem o segredo da humanidade, onde que a gente vai enterrar isso? A gente vai colocar embaixo da terra, vamos colocar no mar, vamos colocar numa floresta, onde que a gente vai colocar o segredo da humanidade, né? Para que eles não descubram assim tão facilmente. Aí eu acho que Shiva chegou e falou assim, vamos colocar dentro, muito dentro dele, que é o lugar que ele menos procura. Né? Ele vai procurar tudo aqui fora, vai viajar, vai procurar vida em outro planeta, vai viajar para a Lua, vai no mar, vai atrás, mas ele não vai procurar dentro dele, porque é o lugar que a gente não tem costume de olhar, né? Então assim, a nossa ideia é sempre uma ideia de autodepreciação, a gente se autodeprecia. Imagina, olha só que pretensão minha achar que eu tenho as respostas. Né? Que pretensão minha achar que eu sou boa bastante, que pretensão minha achar que eu me completo, que pretensão minha achar que eu sou o amor da minha vida. Então, isso não é pretensão. Quando você começa de fato a meditar, né? Praticar yoga, a se dedicar assim ao seu autoconhecimento, fazer psicoterapia, olhar para dentro, entrar em contato com você, você começa a entender que essa sabedoria que nos conecta a todos, lá do nosso inconsciente coletivo, essa sabedoria que conecta toda a humanidade, que conecta pessoas, plantas, animais, né? Toda a água, os oceanos, os rios, em todo lugar, ela está presente em cada um de nós. E quando você silencia, você consegue escutar essa sabedoria. Então assim, o medo e a experiência do vazio como uma coisa ameaçadora é uma das primeiras coisas que a gente precisa questionar para começar a transformar, né? Eu até entendo que quando as pessoas elas vivenciam o vazio da forma que elas experienciam, principalmente em episódios de depressão e ansiedade complicados, é amedrontador e é muito complicado. Só que isso pode mudar. E isso muda com a forma de experienciar você mesmo. Experienciar como você se vê no mundo e o que você espera da vida. Então, muitas vezes, eu não sei se você já foi na montanha-russa, mas se você já foi na montanha-russa assim, tenso? Você vai tenso, você segura assim, você grita, você fica em desespero, você vai morrer. Quando você sai da montanha-russa, o seu corpo todo dói. Porque você estava tão tenso lá em cima que você travou todos os seus músculos. Qual a diferença quando você vai na montanha-russa relaxado? Você vai relaxado, aí o carrinho vai para um lado, você vai junto com ele. Vai para o outro, você vai junto com ele. Sobe, você vai junto com ele. Desce, você vai junto com ele. Quando você sai, você está ótimo. Super relaxado, tranquilo, feliz, pleno, vendo mais longe, muito oxigênio no cérebro, felicidade ali. Qual que é a diferença dessas duas experiências? Porque é a mesma montanha-russa. A diferença é que quando eu espero controlar, eu vou tensionar o tempo inteiro.
Porque eu estou esperando uma ameaça e eu vou sofrer com isso, eu vou sofrer muito, né? Então, a ideia de que eu posso controlar, quando eu, na verdade, ela é uma ilusão, me faz sofrer. Porque eu tento segurar uma coisa que não dá para você segurar. Você consegue segurar a água com a mão? Não, a água ela simplesmente flui. A vida é a mesma coisa, a vida flui. Você não consegue segurar as horas, segurar o tempo, segurar o que o outro vai pensar sobre você, o que o outro vai sentir por você ou não, né? Você não consegue fazer isso. Da mesma forma, a vida. Lá a montanha russa, o carrinho da montanha russa. Se você tensiona, você vai segurar aquilo com muita força, então você vai se machucar. Agora, e quando você libera? Quando você aceita, quando você relaxa, quando você decide fluir com a vida, como se fosse esse carrinho de montanha-russa, né, que te leva nos altos e baixos, mas você confia, você tem fé, você sabe que você não pode controlar nada. A única coisa que você pode controlar é a sua disposição diante das situações. Dentro de um carrinho de montanha-russa, eu posso controlar única e exclusivamente como eu vou me sentir e qual será a minha disposição dentro daquele carrinho. Se eu decidir relaxar e me tranquilizar, a experiência vai ser uma. Se eu decidir tensionar e me estressar para tentar controlar aquilo ali, a experiência vai ser outra. Mas é a mesma situação. E assim é a vida. E isso tem tudo a ver com o vazio interior. Então, eu buscar encher esse vazio com coisas que estão aqui fora, ai, mais um diploma, ai, mais um carro, ai, mais um, sei lá, mais um namorado, ai, mais um filho, ai, mais uma casa. Eu sempre vou querer mais coisas. Que eu nunca vou preencher. Porque eu não me dou aquilo que eu quero. Porque, na verdade, eu não quero as coisas, eu quero o que aquelas coisas representam. Eu quero a segurança, eu quero o amor, eu quero o cuidado. Então, eu não quero a coisa ou a realização. Eu quero o que aquela experiência significa. Então, como é que eu posso lidar com esse vazio sem me encher de coisas ou me encher de realizações? Quando eu começo a me dar aquilo que eu preciso. Eu preciso de segurança, então eu vou me dar segurança. E a segurança eu não tenho por conta do dinheiro que eu tenho no banco, por conta do emprego que eu tenho, por conta de um marido para me dar suporte. Não é isso. Eu tenho que trabalhar minha segurança. E aí a gente tem práticas para isso, né? Na meditação, dentro do próprio yoga, quando a gente trabalha, por exemplo, alinhamento dos chakras, a gente vai trabalhar Muladhara Chakra, que é o chakra do períneo, ele trabalha segurança, né? Então, assim, a ideia de que eu preciso trabalhar e dar para mim aquilo que eu preciso é revolucionária. A diferença que ia ser, a gente não ia estar destruindo o planeta para poder consumir do jeito que se consome hoje em dia. Então, assim, são pequenas revoluções, são pequenas mudanças de percepção na nossa vida que faz com que fazem com que a gente possa fazer uma revolução não só da nossa existência, mas de todo o planeta. Imagina começando por você. Imagina você fazendo essa mudança. Imagina você dando um primeiro passo para começar a se olhar de fato, olhar para dentro de você, com mais tranquilidade e com mais compaixão por você mesmo, podendo de fato se transformar, impactando a sua vida e a vida de todas as pessoas que te cercam. Imagina a quantidade de maravilha que pode acontecer. Então, assim, esse vídeo também é um convite para que você possa mergulhar nesse caminho. Esse caminho que é o seu autoconhecimento.